Olá, pessoal! Bem-vindos de volta. Esse é o nosso 10º encontro. E dando sequência à nossa conversa sobre coordenação de tarefas, hoje a gente vai mergulhar em um dos problemas mais clássicos e, bem, frustrantes da computação, os impasses, que muita gente conhece pelo nome em inglês deadlocks. Para a gente entender essa ideia, vamos começar com um pequeno enigma. Imagina só, um restaurante lotado, na hora do rush, pratos voando da cozinha. E no meio desse caos controlado, a gente tem 2 garçons, um único saleiro e um único pimenteiro na praça. Parece simples, né? Mas vamos ver o que acontece quando as coisas se complicam um pouquinho. Ok, primeiro movimento em cena. O garçom A precisa finalizar um prato ali na mesa do cliente e, para isso, ele pega o saleiro. Até aqui, tudo tranquilo, certo? E é aqui que o nó começa a se formar. Praticamente no mesmo instante, o garçom B, que está atendendo outra mesa, pega o pimenteiro. Agora, os dois têm um item na mão, mas para terminar o trabalho, eles precisam dos dois. E pronto! O garçom A tá ali parado esperando o B largar a pimenta, enquanto o garçom B tá esperando o A largar o sal. Ninguém sai do lugar. E por causa dessa pequena paralisia, o serviço do restaurante inteiro começa a atrasar. Isso, na sua essência, é um impasse. Agora, trazendo essa nossa analogia para o mundo da computação, essa é a definição formal. Um deadlock acontece quando vários processos, que são os nossos garçons, ficam travados. Cada um deles segura um recurso, tipo o saleiro, enquanto espera por outro recurso, tipo o pimenteiro, que por sua vez está sendo segurado por outro processo nesse mesmo ciclo vicioso. Bom, o nosso roteiro de hoje vai ser este. A gente vai começar entendendo as 4 condições que juntas causam impasse. Depois, vamos explorar as 3 principais estratégias para lidar com eles: a prevenção, a evitação e, por fim, a detecção. E para fechar, uma pergunta que tem uma resposta bem surpreendente sobre quem é que realmente precisa se preocupar com isso no dia a dia. Certo, vamos investigar isso mais a fundo. Para um impasse acontecer, não é só uma questão de azar. 4 condições bem específicas precisam acontecer exatamente ao mesmo tempo. Se a gente conseguir quebrar só uma delas, o impasse já não se forma. São essas 4 aqui. Vamos dar uma olhada em cada uma, passo a passo, sempre usando o nosso restaurante como exemplo para deixar tudo bem claro. A primeira regra é a da exclusão mútua. Isso significa que um recurso, seja um arquivo no computador, uma impressora ou o nosso saleiro, só pode ser usado por um processo de cada vez. Não dá para compartilhar. Isso é fundamental para manter a ordem, mas também é o primeiro ingrediente da nossa receita de impasse. A segunda condição é a posse e espera. O nosso garçom A não larga o saleiro que ele já pegou para só depois ir atrás do pimenteiro. Não, ele segura o que já tem e fica esperando pelo que falta. No mundo da computação, é a mesma coisa. Um processo mantém o acesso a um arquivo enquanto está lá, solicitando acesso a outro. A terceira regra é a da não preempção. Isso quer dizer que o sistema operacional não pode simplesmente chegar e tomar um recurso de um processo à força. O processo precisa liberar o recurso voluntariamente. É como se o gerente do restaurante não pudesse arrancar o saleiro da mão do garçom. Ele tem que esperar o garçom terminar e devolver. E finalmente a espera circular. Essa aqui é a peça que fecha o quebra-cabeça do impasse. É o ciclo. O processo A precisa de um recurso que o B tem, e o processo B precisa de um recurso que o A tem. Nossos garçons estão presos num círculo de dependência e sozinhos eles não conseguem sair. Quando essas 4 condições acontecem juntas, o sistema está em apuros. Ok, se a gente já sabe as causas, como é que a gente pode evitar que o problema sequer aconteça? A primeira estratégia é a prevenção. A ideia aqui é bem direta: criar regras tão rígidas no sistema que uma daquelas 4 condições se torne impossível de acontecer. Para prevenir, a gente ataca as condições de frente. Por exemplo, dá para quebrar a posse em espera se a gente obrigar um processo a pedir tudo o que precisa de uma vez só, logo no início. Ou então, quebrar a espera circular forçando uma ordem. Todo mundo tem que pegar o saleiro antes do pimenteiro, sempre, nunca o contrário. Claro, cada uma dessas soluções tem seus prós e contras, como diminuir a eficiência ou a flexibilidade do sistema. A segunda estratégia é um pouco mais dinâmica. Em vez de criar regras super rígidas, a evitação funciona como um gerente de restaurante muito atento que analisa cada pedido de recurso e decide se liberar aquele recurso agora pode levar a um impasse lá na frente. O conceito-chave aqui é o de estado seguro. O gerente, que é o nosso sistema, está o tempo todo se perguntando: olha, se eu deixar o garçom A pegar o saleiro agora, ainda existe um caminho possível para ele e o garçom B terminarem o serviço sem travar tudo? O objetivo é nunca, jamais permitir uma ação que leve o sistema a um estado inseguro, que é um beco sem saída onde o impasse se torna inevitável. O exemplo mais famoso disso é o algoritmo do banqueiro. Ele é genial, teoricamente,
Mas tem um grande problema prático. Ele precisa saber de antemão qual é a quantidade máxima de recursos que cada processo vai pedir durante toda a sua vida. Na maioria dos sistemas que a gente usa, isso é impossível de prever. Por isso, essa técnica acaba sendo pouco usada na prática. E se a gente não consegue nem prevenir nem evitar, o que sobra? Bom, aí entra a terceira abordagem, a detecção e resolução. A filosofia aqui é um pouco diferente. A gente assume que impasses podem acontecer, mas o importante é ter um plano para encontrá-los e consertar a bagunça o mais rápido possível. A coisa toda funciona em duas etapas. Primeiro, de tempos em tempos, o sistema para o que está fazendo e roda um algoritmo que é como um detetive, procurando por aqueles ciclos de espera. Se ele encontra um ciclo, bingo, temos um impasse. E aí vem a parte mais complicada, a resolução. E como é que se resolve um impasse depois que ele foi detectado? Basicamente, existem duas formas. A mais brutal é simplesmente matar um dos processos envolvidos no ciclo. Isso libera os recursos na hora, mas claro, todo o trabalho que aquele processo estava fazendo é perdido. A forma mais elegante é o chamado rollback. O sistema força um processo a voltar no tempo para o ponto seguro antes do impasse, liberando os recursos no caminho. É bem menos drástico, mas muito mais complexo de implementar. Então, com todas essas estratégias sofisticadas que a gente viu, como é que os sistemas operacionais que usamos todos os dias, Windows, Linux, macOS, lidam com impasses? A resposta pode te surpreender um bocado. O ponto crucial é este. Na maioria das vezes, eles simplesmente não lidam. A fonte aqui nos diz que, por causa do alto custo de performance de implementar a prevenção, evitação ou detecção, a maioria dos sistemas operacionais modernos, na prática, ignora o problema. A responsabilidade é totalmente transferida para quem está desenvolvendo os aplicativos. É isso mesmo que você ouviu. 0. O número de mecanismos automáticos de prevenção ou evitação de impasses que uma pessoa desenvolvedora pode esperar do seu sistema operacional é, na prática, 0. É um problema que precisa ser resolvido no código da aplicação e não no sistema. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Da próxima vez que um aplicativo travar do nada, aquela barra de progresso que nunca chega ao fim, será que por trás disso não tem um pequeno restaurante paralisado, com 2 processos presos numa espera circular que ninguém que programou pensou em resolver? Fica aí a reflexão.